9h38. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia. Hoje é dia do funcionário público, né? Então, eu sou funcionário público, né? A minha vida é como engenheiro, né, do governo do estado, então eu tenho um orgulho disso e eu quero dar um abraço aos meus colegas e amigos funcionários públicos. Que legal. E bom dia a toda a equipe e todo mundo que está nos assistindo e ouvindo. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns a todos e a todas. Manuel, hoje o assunto é que metade dos lares brasileiros já tem pelo menos um carro e o número de motos não para de crescer, especialmente aqui na nossa região norte, inclusive, né? Esses dados do IBGE mostram que o transporte individual avança em ritmo acelerado, enquanto o transporte público enfrenta queda na confiança da população e também nos investimentos, né? Isso, Breno. É um dado do Brasil, né? O Brasil do automóvel, o Brasil da indústria automobilística, que gera milhares de empregos, que gera uma arrecadação para a União, estados e municípios, né? Essa é uma regra comum, onde na realidade tem a matriz de arrecadação e ao mesmo tempo tem uma questão que essa semana, inclusive, o prefeito de Manaus, ele comentava o quanto sobra para o município da arrecadação dos impostos. Não é? Então você veja de que é uma grande discussão. Você veja que a nossa Constituição, ela municipalizou todas as ações que teve no Brasil. Em compensação, ela centralizou esse processo de arrecadação. Não é? E essa pirâmide, ela fez com que, efetivamente, a União fosse a maior arrecadadora. E isso, efetivamente, Breno, o que originou? Originou de que as cidades, você veja que o IBGE está colocando um dado que ele está estratificando desse último censo, onde ele já analisou várias questões da mobilidade, essa específica, a composição da frota, né? Você veja que esse é o quadro do Brasil. O Brasil diz o seguinte: 50% da população tem carro. E em torno de 25,7%, quase 26%, tem motocicleta. Esse é o quadro que o IBGE conseguiu identificar. Nós transportamos essa visão que o IBGE faz a nível nacional, e olha, nós representamos um percentual em termos de população, nós temos uma participação maior em termos de territorial, mas em população, em termos de PIB, efetivamente a nossa participação é bem menor. Nós somos a sétima cidade do Brasil, né? Nós somos a 11ª região metropolitana do Brasil. Em compensação, a nossa frota, como é que ela se comporta, né? Em Manaus, você veja de que, efetivamente, esse dado ele passa a ter uma conotação. Olha só, Breno, no estado do Amazonas, em torno de 50% é composta de automóvel, aquele automóvel de 4 rodas, enfim, né? 43% são de motocicletas, isso no estado do Amazonas. Aí a gente traz para Manaus. Esse percentual dos automóveis, para Manaus, ela sobe para 59%, quase 60%. Comparando, olha só, de que esse percentual da frota é aquela frota em relação à população. Tá? E as motocicletas? No Amazonas são 43% e em Manaus 34%. Né? Então, você veja que esse é um quadro de uma receita nacional, de um processo nacional. Aí a gente compara esse mesmo dado, nacional, estadual e municipal, a nossa frota de ônibus, para transportar a maioria da população, ela representa 2%. Tá? 2%. Então, Breno, tem muita distorção e, como você bem falou, esse número representa uma distorção de que o nosso transporte coletivo urbano ele está mal servido, ele não oferece
as vantagens que a população merece, espera e deseja, não é? Ou seja, confiabilidade, uma qualidade acima do normal, ela para que tenha uma regularidade de atendimento, tenha menos superlotação, tenha mais sensação de segurança, tenha mais cobertura que se tem na cidade, tenha menos tempo de deslocamento e menos tempo de espera. Isso se resume nesse quadro sobre a frota que atende a nossa cidade. Agora, Manuel, se a gente colocar numa balança, e aí a gente peço que você imagine junto comigo, nessa balança, se nós colocarmos o transporte individual e o transporte coletivo, a gente vê uma grande diferença, né? Justamente porque temos mais gente, aliás, temos mais carro, menos gente, né, circulando. Então, ou seja, vai precisar de mais infraestrutura. Do outro lado, mais lá embaixo, com a balança tá bem, com um peso bem diferente, no transporte coletivo, menos pessoas, e se nós fizermos todos os ajustes necessários, como é que a gente ganha a confiança das pessoas para deixar o transporte individual para migrar para o público? E isso ainda é possível, tendo em vista que não é só a questão da comodidade ali, mas também a questão de como é o sentimento, a impressão das pessoas. Que por mais que nós tenhamos ônibus novos, mas ainda assim todo mundo tem aquela pecha, acaba criando aquela visão que pode ser distorcida ou não do transporte público. Você coloca muito bem. Não a questão do ônibus novo não é um item de qualidade que a população quer, né? A nossa população, ela questiona, por exemplo, em Manaus, ela questiona o valor, o preço da tarifa, né? A questão econômica é importante, isso já é uma pesquisa que se tem, né? É fundamental, porque tem uma avaliação da população que é aí, porque a questão do preço é que compromete a sua renda mensal e o que ela paga pela tarifa em vigor não é correspondente ao serviço que é oferecido a ela, né? Mas, Breno, eu sou otimista e não vou deixar de nunca ser, de acreditar que o transporte coletivo, o transporte das pessoas de maneira coletiva, ele é o mais seguro, ele é o mais acessível, ele é o mais sustentável, ele é o mais inclusivo, ele efetivamente é a solução que se tem para as grandes cidades. Não existe solução de trânsito, não existe solução de baixa de acidentes, se não for através de um transporte coletivo de qualidade. Ora, o transporte coletivo de qualidade, é muito difícil ter um transporte de coletivo com o atual modelo operacional de Manaus? Claro que sim. O nosso modelo operacional, efetivamente, hoje o ônibus está junto com o veículo de carga, ele está junto com exatamente quase 90% do transporte individual, que são os automóveis e as motocicletas. O nosso sistema viário é limitado, ele não tem faixas exclusivas de ônibus, ele não oferece uma velocidade operacional para o transporte coletivo urbano de uma maneira aceitável, confortável. Ele ainda tem, oferecendo à grande massa da população, o transporte de fretamento com 2.000 veículos, oferecendo ao polo industrial de Manaus, isso desde que o polo existe, desde que ele foi implantado. A frota do transporte de fretamento é muito maior do que do transporte urbano. Ou seja, nós já tivemos oportunidade, por exemplo, Breno, de ter uma solução de um transporte de média capacidade. Exatamente para a Copa do Mundo de 2014. Nós tivemos essa oportunidade. Nós tivemos essa oportunidade para que nós pudéssemos efetivamente ter esse modal de transporte. O presidente Lula estava agora em Kuala Lumpur. Kuala Lumpur exatamente estava lá. É a capital mundial do monotrilho. É lá que começou a matriz do monotrilho. Lá é o principal meio de transporte urbano monotrilho. Exatamente foi um modelo que foi pensado para se colocar um modal de trilho em Manaus, complementado do BRT, complementado do transporte hidroviário, complementado do transporte especial do polo industrial, complementado do transporte complementar, que é exatamente o transporte executivo mais o alternativo, ou seja,
os moldais adequando e acolhendo a bicicleta, um projeto cicloviário para que haja integração, para que haja um transporte do bairro, ligando o lugar mais afastado do bairro, de bairros como Cidade Nova, aos terminais de integração. Ou seja, essa maneira coletiva de se fazer um transporte urbano diário. Eu não vejo saída se não for por essa matriz. Hoje é mais barato você implantar uma faixa exclusiva do que você pensar num transporte sob trilho. Ele é muito caro. Você pensar num transporte de metrô. Tem muita gente que divaga. A solução é o metrô. Eu também acho. O grande problema é como nós vamos conseguir dinheiro para viabilizar economicamente um projeto dessa magnitude. Nós precisamos, Breno, no fundo, é ter o nosso beabá, para termos o nosso feijão com arroz, para que nós tenhamos, no mínimo, o mínimo daquilo que a população hoje já tem. Breno, nós já tivemos 70% da população utilizando o transporte coletivo. Hoje, nós temos menos de 50%. Ou seja, nós perdemos 30% da pandemia para cá, ou seja, de 2020 para 2025, em 5 anos. E nós construímos uma história de mobilidade onde a nossa matriz sempre foi o ônibus. Efetivamente, o que nós precisamos é exatamente disso, é fortalecer esse segmento, fortalecer esse modal, para que nós possamos ter. Nós precisamos sonhar no metrô? Não resta dúvida que sim. Nós podemos sonhar no monotrilho? Evidentemente que sim. Nós podemos sonhar num VLT? Claro que sim. Claro, nós não podemos deixar de pensar. Agora, nós temos que pensar antes, nós temos que adotar antes medidas para que o nosso ônibus do dia a dia, que hoje é caro para a população, ele não está oferecendo um serviço adequado. Nós precisamos minimizar esse conflito que são os congestionamentos insuportáveis, os estresses que nós temos, o dia a dia diário, seja o motivo da imprudência, da falta de fiscalização, da falta de conservação do pavimento, da falta de sinalização. Os nossos acidentes estão matando pessoas, estão ferindo pessoas. Ontem eu vi uma reportagem na TV Amazonas. Mais de 12 mil pessoas foram internadas vítimas de acidentes de motocicletas num período de janeiro a setembro. 12 mil pessoas. É muita gente machucada nas nossas ruas. É só imprudência? É só falta de fiscalização? Não, é falta de uma política pública, efetivamente, que possa dar oportunidade para que a população possa escolher, através de um transporte coletivo seguro, acessível, e, acima de tudo, que seja acolhedor para a população, Breno. Eu não vejo saída para isso. Não é? Saída tem, eu acredito que a saída é essa, não tem para onde a gente correr. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não é? Mas a saída é exatamente essa. É fácil? Não. É muita batalha, é muita luta. É uma virada de chave. É uma tomada de posição, onde depende só da prefeitura? Claro que não. Depende do governo do Estado, depende de uma política do governo federal. Eu vejo agora o Congresso Nacional, a equipe do governo federal está estudando uma solução de tarifa zero para as capitais. Não é? O governo federal entrando com subsídio direto para que o problema do pagamento da tarifa nas grandes regiões metropolitanas, e Manaus está incluído sim, elas possam ser amenizadas para a população que mora longe, tem uma renda comprometida e que efetivamente necessite desse apoio. É um ponto de saída, mas eu sempre coloco a oportunidade. Não basta ter tarifa de graça, não basta ter ônibus novo, não basta ter cadastro do idoso. É preciso ter qualidade de atendimento no deslocamento operacional da população. A receita é exatamente essa, Breno. E estou vendo aqui uma pesquisa, né, justamente coloca Manaus como um dos piores engarrafamentos
do Brasil. Manaus é a 8ª capital com o trânsito mais congestionado do Brasil. Uma reportagem de 2022, uma média de 82 horas por ano, 3 dias e 10 horas em congestionamentos. Seriam ficar no raso, no superficial, só nesse achismo que muita gente que precisa de atenção o quanto antes, porque piorando, né? Então, é um ponto de atenção, a reflexão. Meu amigo, muito obrigado, viu? Funcionários públicos do Estado, do município. Parabéns, então, para você. Claro, viu? Claro. Eu quero lhe parabenizar. A sua Manaus, né? Obrigado. Foi muito bacana. Muito data importante para a gente. Muito obrigado. Porque é justamente isso. O aniversário é meu. É questão de trazer trabalhando mesmo no feriadinho. E saber que pelos seus colegas, pelos seus amigos de profissão. Temos que comemorar, né, Breno? Muito obrigado. Né? Seu fã, você sabe disso, né? Agora eu fiquei tudo besta. Vamos pro intervalo.